A mulher pobre pede ajuda a um menino sem saber que o pai do menino está. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. São Paulo no final de dezembro não tem neve, mas o frio é de cortar os ossos. Natália estava sentada nos degraus de pedra que levavam a uma estação de metrô abandonada, o vento atravessava o casaco fino rasgado no cotovelo e a fazia encolher-se. Em suas mãos havia um saco plástico velho, dentro do qual estava a única coisa preciosa que ainda lhe restava na vida. Um retrato a óleo da mãe falecida. Era a única lembrança que Natália conseguiu preservar depois de ser despejada da pensão na Rua das Palmeiras. O senhorio, seu Joaquim, um homem gordo, de cabelos ralos, que vivia mascando fumo havia perdido a paciência depois de 3 meses sem receber o aluguel de Natália. Você acha que isso aqui é instituição de caridade? Ele gritou no dia anterior, apontando para a porta. Dou 3 horas para você sair. Senão jogo tudo o que é seu na rua. Ela não tinha nada para arrumar. Além de alguns trapos, uma caixa de aquarela seca, um carrinho de compras achado no lixo e o quadro à mãe dela, com um olhar bondoso encarando o observador. Natália pintou aquele retrato aos 20 anos, quando ainda era estudante do 2º ano de Belas Artes na Universidade de São Paulo. Quando a mãe faleceu de AVC, o quadro se tornou o último bem de um amor perdido. Ela saiu da pensão em silêncio, sem que ninguém se despedisse. Os tênis gastos, cobertos de lama úmida, rangiam a cada passo. A garoa daquele dia deixava São Paulo com ares de uma pintura inacabada borrada e melancólica. Tem algum trabalho para mim? Natália perguntou a uma mulher sentada atrás do balcão de uma mercearia no bairro da Liberdade. A mulher chamada Maria lançou um olhar rápido e fez uma careta. Tem currículo, documento? Tenho carteira de identidade. Mais alguma coisa? Não. Mas eu sei limpar, carregar mercadoria. Desculpa. Aqui a gente não contrata desconhecidos, muito menos gente da rua. Por favor. Só preciso de algumas horas de trabalho. Pode sair ou eu chamo a polícia. Essa resposta se repetiu em vários lugares. Uma livraria antiga perto da Praça da Sé, um bar na Vila Madalena, até um estúdio de revelação numa ruazinha escondida. Mesmo tentando manter a voz calma e os modos educados, com a roupa amarrotada, o cheiro de quem dorme na rua e o olhar perdido, Natália não inspirava confiança. Ninguém queria correr o risco. O vento seguia uivando. Os dedos de Natália estavam roxos de frio. Ela pegou um pano e passou suavemente sobre o quadro, abrindo um canto do saco plástico para verificar. A tinta já estava seca há tempos, mas ainda brilhava com um leve calor, graças ao fundo em tom de laranja avermelhado. O rosto da mãe, Teresa, surgia sereno, com um sorriso levemente inclinado. Sempre que olhava para ele, Natália sentia-se acalmada, mesmo que apenas por um instante. Levantou-se, apertando o quadro contra o peito, e caminhou em direção à Avenida Paulista. Sob as luzes de neon dos teatros e shoppings, pessoas bem vestidas passavam apressadas no frio. Um casal jovem se abraçava, rindo baixinho. Uma senhora de casaco de pele passeava com um cachorro da raça Pomeranian. Natália, de repente, não se sentia apenas com fome, sentia-se invisível. À frente, um café luxuoso chamado Café Céu Limpo exibia uma fachada de vidro transparente, com luzes amarelas quentes que criavam uma atmosfera que parecia pertencer a outro mundo. Lá dentro, colheres tilintavam nas xícaras, capuchinos soltavam fumaça, e os atendentes de uniforme preto e branco pareciam saídos de um filme clássico. Natália parou. Aquele brilho a convidava, mas também zombava dela. Suas mãos tremiam. Não de frio, mas de conflito entre o orgulho e a fome que corroía. Ela encostou o carrinho de lado, ajeitou o plástico sobre o quadro e respirou fundo. Só um minutinho. Só para pedir papel, limpar o quadro. Só isso. Sussurrou para si mesma, e empurrou a porta. Assim que entrou, os sons vibrantes do local a envolveram, música jazz suave, conversas murmuradas. O ambiente era aquecido, com cheiro de café moído na hora. Mas logo, todos os olhares se voltaram para ela. Um homem de terno sussurrou entre os dentes. Quem deixou essa mulher entrar? Uma mulher de meia idade, sentada perto da janela, franziu a testa e cochichou algo para a amiga, com um olhar de repulsa, como se tivesse visto uma mancha numa toalha branca. Natália andou devagar, cabeça baixa, mãos firmes no carrinho. Aproximou-se do balcão e falou baixinho. Com licença. Eu posso pedir um pouco de papel e água morna? É que meu quadro. Choveu agora há pouco, preciso limpá-lo antes que estrague.
O barista, um jovem chamado Gabriel, arregalou os olhos e olhou de canto para o gerente no fim do balcão. 1 minuto se passou. Natália sentia o corpo inteiro pegar fogo sob os olhares. Virou-se, pensando em sair. Foi então que viu um menino cerca de 8 anos sentado perto do vidro. À sua frente havia uma caixa de aquarela e uma folha de papel. Tinha cabelos castanhos escuros e cacheados, olhos grandes e negros, muito atentos. Ele olhava para Natália fixamente, como se enxergasse algo além dela. Natália sorriu de leve e acenou com a cabeça. Oi, querido, sussurrou. Você desenha muito bem. O menino não respondeu, apenas inclinou a cabeça. Você tem papel? Só preciso de algumas folhas. Para limpar o quadro. Nenhuma reação. Ela voltou ao carrinho, abriu o plástico. Pegou um pano velho, molhou com a última água da garrafinha e cuidadosamente passou nas bordas do quadro nas partes úmidas da chuva. As mãos tremiam, mas o gesto era delicado, como se ainda segurasse um pincel sobre a pele de alguém. E então, em um segundo de distração, quando se virou, o carrinho estava vazio. O quadro desapareceu. Natália congelou. Os olhos arregalados. Revirou o pano, olhou sob os bancos próximos. Não. Impossível. Meu quadro. Gritou ela. Todo o café se virou. Houve suspiros, alguém pegou o celular. O gerente, um homem chamado Felipe, aproximou-se com rosto impassível. A senhora está perturbando os clientes. Por favor, mantenha a calma. Alguém roubou meu quadro. Estava bem aqui. É tudo que eu tenho no mundo. Talvez esteja enganada. Este não é lugar para mendigos gritarem. Natália apontou para o menino perto do vidro, a voz trêmula. Você. Foi você, não foi? O quadro estava logo atrás de você. Uma mulher gritou. Ela está ameaçando uma criança? Meu Deus, chamem a polícia. Felipe franziu a testa. A senhora invadiu um espaço privado e agora está acusando um menor de idade. Vou pedir que se retire imediatamente. Natália caiu de joelhos, os olhos suplicantes voltados para a criança. Desculpa se estou errada. Mas, por favor. Você viu o meu quadro? É tudo o que me resta. O menino continuou calado. Apenas a observava, como se gravasse tudo em silêncio. A porta do café se abriu. 2 policiais entraram. Clientes se aglomeraram. Um garçom cochichou. Aquela louca surtou de novo. Natália foi puxada para cima. Não resistiu. Os olhos vermelhos, a voz sussurrada. Devolvam o meu quadro. Por favor. No segundo andar, atrás de uma tela de monitoramento interno, Rodrigo estava em seu escritório, observando tudo. Seu rosto estava sereno. Ninguém viu quando ele pressionou levemente os lábios ao ver a mulher sendo levada. Natália caiu na calçada, a cabeça encostada no carrinho vazio. O vento voltou a soprar. E o quadro rosto de sua mãe havia desaparecido em algum canto escuro dessa cidade sem compaixão. Ela gritava feito louca. Parecia insana. Nojenta demais. Como deixaram ela entrar? Dizem que era uma artista fracassada, teve escândalo de plágio. Os sussurros cruéis ainda ecoavam nos ouvidos de Natália enquanto ela se encolhia no canto da parede do café Céu Limpo, de onde fora expulsa há menos de 10 minutos. Sua cabeça repousava contra o vidro gelado, o suor frio colado à testa. As mãos trêmulas ainda seguravam a alça vazia do carrinho onde antes estivera o único retrato da mãe. Mãe! Me desculpa. Ela murmurou, com a voz presa na garganta como se algo a estrangulasse. A viatura policial já havia partido. Eles não aprenderam, apenas checaram sua identidade e a convidaram a deixar o local por perturbação. Ela não gritou mais, não resistiu. Apenas chorou. Chorou tanto que os 2 policiais pareceram desconcertados. Um deles, chamado Júlio, chegou a lhe entregar discretamente uma garrafinha d'água e sussurrou. Vai descansar em outro lugar. Evita mais problemas. Ela agradeceu. Sem olhar nos olhos dele. A noite caiu depressa em São Paulo. A luz do café ainda se projetava pela grande vidraça. Natália ainda podia ver o menino ainda sentado junto à janela, desenhando. Ela não teve coragem de se aproximar. Nem de chamá-lo. Mas dentro dela crescia a dúvida, misturada com raiva e medo. Será que foi ele? Mas... por quê? E como ele poderia ter escondido o quadro sem que ninguém visse? Natália. Uma voz grave soou. Ela se sobressaltou.
Um homem de meia idade, usando um sobretudo, estava diante dela. Os cabelos grisalhos bem penteados, a gravata ajustada com precisão. O rosto inexpressivo, mas o olhar afiado como lâmina. Seu nome é Natália, certo? Ela o olhou, desconfiada. Quem é o senhor? Felipe. Sou o gerente deste café. Quero esclarecer algumas coisas antes que a situação se complique. Não tenho nada a dizer. Só quero o meu quadro de volta. Se realmente acredita que alguém levou o quadro dentro do café, deveria chamar a polícia. Mas fazer escândalo, ameaçar uma criança, isso é inaceitável. Eu não ameacei ninguém. Só perguntei. Aquele menino Bernardo é filho do meu patrão. Ele nunca roubaria nada. Natália riu de leve, ainda com lágrimas nos olhos. Meu quadro sumiu. Não tenho mais nada. O senhor acha que eu criei confusão por diversão? Felipe suspirou. Você precisa de um lugar para passar a noite? Natália franziu a testa, surpresa. O senhor está me oferecendo ajuda. Não. Só acho que, se continuar aqui, os clientes vão se sentir desconfortáveis. Há um abrigo chamado Abrigo Santa Clara, na rua do Albergue dos Muros. Eles oferecem pernoite. Você deveria ir até lá. Natália assentiu, como uma máquina. Obrigada por não chamar a polícia de novo. Felipe virou-se, deixando uma última frase gelada no ar. Não volte mais aqui. Dentro do café, Bernardo ainda desenhava. Seus olhos semicerrados olhavam pela vidraça embaçada. A imagem de Natália ajoelhada, olhos vermelhos, agarrada ao carrinho vazio ainda pairava em sua mente. Um atendente lhe trouxe um chocolate quente. Ele nem tocou. O que foi, Bernardo? Perguntou uma mulher ao seu lado, tocando suavemente seu ombro. Era Beatriz, sua professora de artes, que dava aulas meio período. Ela. Bernardo murmurou. A mulher de rua que esteve aqui agora há pouco. Ela estava muito triste. Beatriz assentiu. Sim, parecia estar sofrendo muito. Eu desenhei ela. Ele mostrou o esboço. Na folha 4, havia a figura de uma mulher encolhida, cabeça baixa, abraçada a um quadro, sentada na chuva. O rosto desenhado com cuidado, os olhos fechados, mas as lágrimas bem visíveis. Beatriz ficou surpresa. Você desenhou isso tão rápido? Eu lembro. Respondeu ele. Você viu se ela esqueceu algo? Bernardo balançou a cabeça. Mas desviou o olhar. No andar de cima, Rodrigo, pai de Bernardo, ainda estava no escritório. Observava as imagens pela tela de monitoramento, especialmente o momento em que Natália se ajoelhou. Ele não sentiu nada de especial. Para ele, aquela era só mais uma entre centenas de pessoas em situação de rua, milhares de histórias tristes todos os dias. E no ritmo impiedoso do mundo financeiro, compaixão era um luxo. Mesmo assim, perguntou a Felipe. Já revistaram tudo? Ela pode ter escondido o quadro em algum lugar para fazer cena depois. Checamos cada mesa, cada canto. Não tinha nada. Então encerrado. Rodrigo não sabia que no depósito do subsolo, onde os funcionários guardam objetos perdidos e lixo, um auxiliar de limpeza chamado Vinícius havia encontrado o quadro. O que é isso? Murmurou Vinícius ao ver a moldura coberta por plástico sujo de lama, jogada num canto após a confusão. Ele abriu, revelando o rosto de uma mulher mais velha sorrindo docemente, com um olhar que parecia atravessar a alma. Parece pintado à mão, mas tá todo molhado, ninguém vai querer isso. Deu de ombros e colocou o quadro em cima da pilha de papéis recicláveis ainda não separados. A caminho da rua do Albergue dos Muros, Natália se esforçava para não chorar mais. O vento cortava o rosto e fazia os olhos arderem. O carrinho rangia, emitindo um som cansado como o próprio corpo dela. Parou um momento diante de uma vitrine empoeirada. O reflexo no vidro mostrava uma mulher magra, cabelos despenteados, bochechas fundas, lábios rachados. Essa sou eu. Pensou. Caminhou mais 3 quarteirões e, finalmente, chegou ao abrigo Santa Clara. O portão de ferro verde estava gasto, e uma luz fraca escapava por entre as frestas. Um homem alto, de barba cerrada, vestindo casaco de couro, conversava com uma mulher de manto cinza na entrada. Com licença, eu posso pedir um lugar para dormir esta noite, disse Natália. A mulher assentiu. Você chegou tarde. Só temos um lugar, e não tem cama. Vai ter que dormir no corredor. Tudo bem. Obrigada. O homem recuou um pouco, analisando Natália dos pés à cabeça.
Você tem documentos? Tenho, aqui. Ela entregou a identidade. A mulher anotou rapidamente e a conduziu para dentro. O corredor era longo, com lâmpadas piscando. O cheiro era uma mistura de comida fria, corpo suado e desinfetante. Havia tosses, roncos, sussurros no escuro. Natália encontrou um canto, estendeu o cobertor pequeno. Sem o quadro. Sem esperança. Só o som do próprio coração constante, mas vazio. Deitou de lado, abraçando a si mesma. Não sentia fome, nem cansaço. Apenas um vazio no peito onde o quadro costumava estar, onde sua mãe existia. Fechou os olhos. E pela primeira vez em muitos dias, ela rezou. Se existir alguém aí em cima que me escute, por favor, me dê só mais uma chance. A luz do dia se infiltrava pelas pequenas frestas das janelas do abrigo Santa Clara, incidindo obliquamente sobre o rosto de Natália, fazendo-a despertar sobressaltada. Depois de uma noite mal dormida sobre o chão frio de cerâmica, seu corpo inteiro estava moído, os braços e as pernas doíam como se tivessem sido torturados. A mulher de meia idade que dividia o espaço com ela chamada Helena virou-se e disse com a voz rouca pelo cigarro: "Você acordou cedo, garota. Não consegui dormir. Aqui não é hotel 5 estrelas, viu? Eu sei. Obrigada por ter me deixado ficar no canto. De nada. Mas hoje à noite não vai ter mais vaga. Aqui só deixam dormir uma noite por pessoa." Natália assentiu, sentindo-se como se tivesse sido empurrada de um bote salva-vidas. Dobrou o cobertor fino, puxou o carrinho vazio para fora do abrigo. Na noite anterior, ela havia esperado, orado, mas amanhã só trouxe dor de cabeça e os gritos de um segurança expulsando alguém por ultrapassar o tempo de permanência. Ela voltou ao café Céu Limpo. Não para pedir entrada. Não para procurar o quadro. Mas para ter certeza. De que ninguém havia levado o quadro para fora. De que ele realmente havia desaparecido deste mundo. Parou do outro lado da rua, olhando para o café através da vidraça espessa. O menino do dia anterior, Bernardo, não estava lá. A mesa onde ele estivera agora estava ocupada por um casal jovem tomando café da manhã, que ocasionalmente olhava em sua direção. Ela sabia que estavam cochichando. Reconhecia aquele olhar de desprezo. Ouviu as palavras que cortavam como agulhas. É ela, a de ontem. Aquela louca que gritou. Ainda acusou o menino de roubar um quadro. Natália apertou as mãos contra o carrinho e virou-se rapidamente, andando depressa, sentindo-se como se todos os olhos da cidade estivessem sobre ela. No andar superior do café, na sala de controle, Rodrigo ainda observava. Revia as imagens gravadas do dia anterior. Embora não admitisse, o olhar de Natália ao se ajoelhar, aquele desespero absoluto, o deixara mais inquieto do que gostaria. Houve um momento breve, quando ela abraçava o carrinho vazio, arfando sob a luz ofuscante, seu rosto lembrava alguém. Só por um instante. Mas ele não conseguia afastar aquela sensação. Felipe. Chamou Rodrigo pelo rádio. Ontem vocês checaram bem as câmeras do corredor? Sim, senhor. Ninguém pegou o quadro. Nenhuma criança sequer tocou no carrinho. E os funcionários da limpeza? Disseram que não viram nada de anormal. Talvez ela tenha esquecido o quadro e alguém o pegou depois. Rodrigo assentiu, mas não estava convencido. Abriu o dossiê sobre a mesa, uma lista de reclamações de clientes, planilhas financeiras, currículos de candidatos ao cargo de barista. Mas seus olhos estavam dispersos. No sul da cidade, Natália procurou uma pequena galeria, a Galeria Luz do Sul, onde havia deixado seu portfólio 3 anos antes, quando ainda tentava reerguer a carreira. O dono, um homem chamado Tomás, de cerca de 50 anos, ainda se lembrava dela. Você é... Ah, claro. Natália Ferreira. Ela assentiu. Eu sei que é um pedido inesperado. Mas preciso de trabalho. Qualquer coisa. Limpar, varrer, fazer entregas. Tomás franziu levemente a testa. Ouvi dizer que você teve alguns problemas no passado. Natália engoliu seco. Aquilo foi um mal-entendido. Eu não plagiei. Eu jamais faria isso. Mas a exposição de 2020 foi a armação de uma assessora de imprensa. Eu nunca tive a chance de me defender. Você tem provas? Não. Mas, por favor, me dê uma chance. Não quero expor meus trabalhos. Só limpar o chão. Tomás hesitou. Mas então pegou o celular e murmurou. Desculpe, senhora Ferreira. Não posso arriscar o nome da minha galeria com o seu. A reputação é frágil.
Natália ficou imóvel. Sabia que ele não era mau. Mas o medo dele era maior do que a confiança. À tarde, voltou à Rua Sol. Ali havia lojinhas que um dia exibiram seus esboços quando ainda era estudante. Ela costumava desenhar ali, sentada na calçada, sorrindo enquanto entregava retratos a turistas. Agora, seus desenhos já não estavam mais lá. Parou diante de um muro familiar. Ali antes ficava o retrato de um palhaço tocando violino, um dos mais queridos pelas pessoas. Agora, alguém havia pintado por cima, um rabisco laranja berrante. Natália sorriu com amargura. Tirou do bolso um pedaço de carvão, a única coisa que restava do antigo estojo de pintura. Tentou desenhar de novo. Mas a mão tremia, o carvão escorregou e quebrou em dois. Ela não se abaixou para pegar. Virou as costas e foi embora. Perto do terminal do bairro do Brás, ouviu alguém chamar. Natália? Ela parou, virou-se. Uma mulher de cabelos ruivos presos num coque alto, vestindo jaqueta jeans, se aproximava. Aquele rosto estranhamente familiar. Era Rosa. Rosa. Disse Natália, baixinho. Meu Deus, quase não te reconheci. Você tá tão magra. O que aconteceu com você? Eu achava que você tava na Europa. Eu nunca saí de São Paulo. Então onde você esteve? Nesses 5 anos? Em lugar nenhum. Vagando. Rosa segurou sua mão. Você tá bem? Tem onde dormir? Ontem dormi num abrigo. Meu Deus. Eu não fazia ideia. Natália forçou um sorriso. Tá tudo bem. Já valeu só por te reencontrar. Rosa olhou para o carrinho vazio. Você, ainda desenha? Perdi meu material. Só restava o quadro da minha mãe, mas também se foi. Rosa ficou em silêncio por um tempo. Eu queria muito ajudar, de verdade. Mas tô cuidando de 2 filhos. Meu marido foi demitido há 2 meses. Me desculpa, Natália. Natália assentiu. Eu entendo. Rosa tirou discretamente R$ 30 da bolsa e colocou na mão dela. Toma. Compra algo para comer. Me desculpa. Natália apertou de leve a mão dela. Obrigada. Não precisa pedir desculpa. Elas se abraçaram. Sem lágrimas, apenas silêncio. Rosa se afastou. Natália ficou ali, sozinha, no meio da praça movimentada, entre passos apressados e luzes de carros. O sol já havia se posto. O vento voltava a soprar. Outra noite de tempestade passava. O sol nasceu. Rodrigo chegou ao escritório no último andar da sede principal do Grupo Céu Claro às 6h30 da manhã, sem 1 minuto de atraso. Café preto sem açúcar já estava sobre a mesa de madeira nogueira, a tela de LED exibia os índices da Bolsa de Londres e Frankfurt, ao lado um iPad com os e-mails abertos dos diretores regionais. Tudo preparado com perfeição, como ele conduzia tudo em sua vida. Exceto por uma coisa. A imagem daquela mulher ajoelhada no café, o olhar apavorado, as mãos trêmulas tentando agarrar algo que já não estava mais ali, não saía de sua mente desde aquele dia. Rodrigo nunca foi do tipo que se deixava abalar por pequenos eventos. Já presenciou empresas falirem da noite para o dia, já cancelou contratos de dezenas de milhões de reais com um clique. Mas Natália Ferreira. Esse nome despertava algo muito antigo, muito profundo. Ele abriu o laptop e digitou algumas palavras-chave no sistema de arquivos interno do Grupo Céu Azul. Natália Ferreira Exposição de Arte 2020. Uma série de documentos apareceu. Arquivos de imagens, fichas de exposições, relatórios de mídia. E também o comunicado à imprensa. A artista Natália Fi foi retirada da exposição Primavera 2020 por suspeita de plágio. Rodrigo abriu o arquivo. O nome que assinava o relatório de investigação na época. Lúcia Moreira, diretora de comunicação do evento, e também sua madrasta, mulher poderosa que manipulava quase todos os programas culturais do grupo. Lúcia Moreira, 61 anos, vivia numa mansão em Pinheiros. Todas as manhãs, tomava chá de camomila na sala de leitura, via as notícias no tablet e fazia uma ligação telefônica para manter a ordem do mundo no lugar. Era o tipo de pessoa que despertava tanto respeito quanto medo. Cada palavra sua parecia ter sido planejada numa sala de estratégia da elite. Quando o telefone tocou, era Rodrigo. Ela não se surpreendeu. Alô? Lúcia, quero perguntar sobre a exposição Primavera de 2020. Um pouco tarde para isso, não acha? Por que está relembrando coisas antigas? Quero saber.
A Natália Ferreira realmente plagiou uma obra? Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois soltou uma risada suave. Rodrigo, ainda acredita nessas historinhas sentimentais de artista? Veja o relatório. Ela foi pega copiando o estilo do Diego Muniz, até a pintura Luar era 90% idêntica. Mas ela nunca foi processada. O pessoal do Diego não quis escândalo. Preferiram encerrar discretamente. Foi você quem resolveu isso. Claro. Você não tinha tempo para essas questões pequenas de arte. Quando me entregou o controle, eu apenas cumpri minha função. Rodrigo não respondeu. Lembrou-se daquele ano. A exposição Primavera era um dos primeiros passos do Grupo Céu Azul no setor cultural, um braço complementar à rede de cafés que elevava a reputação da marca. Quando estourou o escândalo, ele deixou Lúcia tomar todas as decisões. E Natália desapareceu. Ele reabriu o arquivo de fotos antigos. Natália, então com 25 anos, ao lado de sua obra, olhos cheios de esperança, cabelo cacheado e bagunçado, sorriso tímido, mas sincero. Ela estava cercada por uma vibrante paisagem de cores. Ninguém sabia que, poucas horas depois, sua vida seria virada de cabeça para baixo. Rodrigo sentiu um desconforto. Não sabia se era pela lembrança ou por um pressentimento de que havia ignorado algo importante. Enquanto isso, Natália estava sentada na praça do bairro da Liberdade, ao lado de um carrinho de sopa beneficente. O voluntário Sr. Alfredo, por volta dos 60 anos, da O Pão do Povo, lhe entregou uma tigela de sopa quente e uma fatia de pão duro. Muito obrigada, senhor. Ela sussurrou. Não precisa agradecer, Alfredo sorriu. Deus nos ensina a partilhar. Mas tome cuidado. Disseram que você causou confusão num café. Não foi assim. Foi um mal-entendido. Só perdi um quadro. E tentei recuperar. Quadro? O retrato da minha mãe. Era tudo o que me restava. O Sr. Alfredo assentiu, mas não perguntou mais. Mesmo assim, Natália notou que seu olhar agora era mais distante. E não foi só ali. Em 3 outros lugares onde pediu ajuda naquela manhã: uma igreja, uma biblioteca comunitária e uma padaria na Rua da Consolação, todos a olharam com desconfiança. Ela ouviu de uma atendente da padaria. É ela mesma. A que causou escândalo ontem no Grupo Céu Azul. Ouvi dizer que a dona Lúcia contou que ela já fingiu ser artista, teve um escândalo pesado. Natália ficou paralisada. Seu nome estava sendo manchado de novo. Desta vez, ainda mais cruel que 5 anos atrás. A polícia também a procurou, mas não para ajudar. Uma policial chamada Inês disse: houve uma denúncia de que você perturbou um menor de idade no café. Não temos provas concretas, mas pedimos que evite circular pela área. Entendido. Natália assentiu, sem discutir. Naquela noite, voltou ao banco de pedra no Parque da Aclimação, um canto esquecido onde poucos passavam. Estava frio, mas ela não tinha outra opção. O carrinho seguia vazio. O quadro realmente havia sumido, e com ele, o que restava de sua dignidade. No fundo, ela sabia que Lúcia nunca a havia esquecido. Lúcia olhara com desdém desde o primeiro encontro, na sala de exposições daquele ano. A forma como dissera: seu quadro é bonito. Mas lembre-se, arte não exige apenas talento, exige posição. Você tem posição, Natália? Na época, Natália não entendeu. Só entendeu quando foi retirada da exposição, quando colegas a evitaram, quando professores fingiram que não a conheciam. Todas as portas se fecharam em uma única noite. Ela chegou a escrever um e-mail para Rodrigo. Um e-mail longo, educado, com todas as evidências de que sua obra era original, esboços documentados e datados. Ele nunca respondeu. Agora ela entendia por quê. Ele nunca leu. Ou acreditou plenamente em Lúcia. Sob a luz fraca dos postes de São Paulo, Natália se encolhia nos degraus de uma antiga estação de metrô abandonada. O vento batia em seu rosto, fazendo seus olhos lacrimejarem. Não comia há 24 horas. A sopa gratuita do dia anterior foi a última coisa quente que ingerira. Pensou em roubar, mas teve medo. Não de ser pega, mas de admitir que havia chegado mesmo ao fundo do poço. Um carro preto parou do outro lado da rua. Natália nem percebeu, até ouvir o barulho da porta se abrindo e passos suaves batendo no calçamento. Moça. Uma voz masculina soou, grave e calma. Não parecia com a dos pedintes. Aquela voz tinha algo de culto. Natália levantou os olhos.
Um homem alto, usando sobretudo marrom claro, cachecol de seda, olhar intenso, não velho, mas vivido. No pulso esquerdo, um relógio prateado brilhava sob a luz do poste. Ela ficou alerta. Não estou pedindo dinheiro, ela disse, a voz rouca de frio. Não. Mas talvez eu tenha uma proposta, ele sorriu. Já a vi sentada aqui várias noites seguidas. Você não parece uma pessoa de rua comum. Tem algo no seu olhar. Algo de quem já conheceu a cultura. Natália forçou um sorriso cansado. Já fui artista. Agora sou só mais uma sem-teto. Exato. E por isso, acredito que você pode fazer um serviço simples. Tenho um apartamento nos jardins. Preciso de alguém para limpar alguns objetos de acervo. Não leva muito tempo. 3 horas, e eu pago R$ 1.200. Natália franziu a testa. Por que me escolheria? Porque confio no instinto. Você não parece uma viciada. E eu? Posso ajudar, se você me deixar ajudar. Ela recuou meio passo, desconfiada. Mas em sua mente, o coração batia forte de fome, de medo e de uma esperança tênue. Tá bom. Mas eu não fico muito. E não faço nada além de limpar. O homem sorriu. Claro. Sou Eduardo. Prazer em conhecê-la, Natália Ferreira. Ela congelou. Você sabe meu nome? Café Céu Limpo. Eu estava lá naquele dia. Eu soube do que aconteceu. O apartamento ficava no 6º andar de um prédio de pedra antigo, porém luxuoso, sem elevador. Eduardo abriu a porta e a convidou a entrar. O interior era minimalista, com tons sóbrios. Nas paredes, alguns quadros antigos cobertos de poeira. Na estante, livros com capas de couro Cervantes, Lorca, Bolânio. No centro da sala, um piano coberto por um pano. Natália permaneceu alerta. Onde você quer que eu limpe? No escritório ali. Você só precisa organizar alguns manuscritos. Tenho uma coleção de cartas antigas. Estão um pouco bagunçadas. Ela assentiu e entrou. A porta se fechou suavemente atrás dela. Por alguns minutos, o ambiente era silencioso. Natália começou a separar os papéis, organizando-os em caixas. De repente, ouviu o som da porta da frente sendo trancada. Um clique suave, mas que fez seu corpo inteiro gelar. Ela se virou e viu Eduardo parado à entrada do cômodo, com um olhar completamente diferente. Você sabia que eu já fui professor de artes? Ele disse. Amo pintura. E acho que seria um desperdício um corpo como o seu ficar tremendo de frio na calçada. Natália recuou. O que o senhor está dizendo? Você precisa de dinheiro. Eu preciso de um pouco de calor. Ninguém sabe que você está aqui. Podemos nos ajudar sem amarras, sem consequências. O senhor está propondo o quê? Estou oferecendo uma opção. E você pode recusar, claro. Mas aquela porta não se abre com facilidade agora. Natália não esperou ouvir mais. Pegou uma pilha de papéis e os lançou contra ele com força, depois disparou em direção à saída, esbarrando em cadeiras, derrubando uma luminária mas não parou. Chegou à porta, girou desesperadamente a maçaneta. Trancada. Eduardo a seguia, calmo, sem pressa. Sua voz soava controlada. Não dramatize, Natália. Você não vai encontrar uma oportunidade melhor. Mas ela avistou um objeto pesado por perto, um cinzeiro de metal. Agarrando-o com força, desferiu um golpe direto na fechadura. Um estalo. Sua mão sangrou, mas a porta se abriu. Ela saiu correndo pelo corredor, descalça, havia perdido os sapatos durante a fuga. Ouviu a voz dele atrás. Sua vadia. Ela não olhou para trás. Desceu os 6 andares correndo como uma louca. Quando alcançou a rua, o ar frio em seu rosto a fez despertar por completo. Caiu de joelhos na calçada, ofegante. Um transeunte parou. Você está bem? Natália não respondeu. Apenas balançou a cabeça, com os olhos fixos no 6º andar onde a luz ainda estava acesa. São Paulo está podre. Murmurou. Mas desta vez, ela não chorou. Não implorou. Apertou os punhos. O sangue escorrendo em sua mão era quente, real. Pela primeira vez em muitos dias, ela se sentiu viva. Na manhã de segunda-feira, quando Felipe, gerente da rede Café Céu Limpo, enviou um vídeo do incidente com uma sem-teto na unidade central, Lúcia demorou apenas 3 minutos para reconhecer o rosto no vídeo. Natália Ferreira. Ainda viva.
Ainda em São Paulo. E ainda ousando aparecer em público. A xícara de café em sua mão tremeu levemente. Não por medo. Mas pela surpresa, uma emoção que raramente sentia. Ela devia ter sumido. O que ainda faz aqui? Murmurou, antes de pegar o telefone e ligar para Sérgio, chefe de segurança. O vídeo do Grupo Céu Azul já foi processado. Está arquivado internamente. Rodrigo ainda não viu a versão completa. Ele só perguntou por alto. Apague todas as cópias. Nenhum vestígio. E verifique os servidores de backup. Nada pode ter sido replicado. Entendido, senhora. E mais uma coisa. Quero o nome de Natália Ferreira fora de todas as galerias. Estúdios, exposições, qualquer espaço artístico dentro de 48 horas. Você sabe que tenho meios para isso, não sabe? Sérgio respondeu sem hesitação. Claro que sim. Lúcia desligou, levantou-se, ajeitou o casaco. Sua postura continuava impecável apesar dos mais de 60 anos, sua presença afiada e autoritária fazia muitos esquecerem sua idade. Caminhou até seu escritório, abriu um armário de ferro antigo e puxou uma pasta amarrada com elástico. Dentro, uma digitalização do quadro de Natália daquela época. Ao lado, uma obra de Diego Muniz, seu ex-amante. As obras não eram idênticas, mas Lúcia havia preparado tudo para mostrar semelhança suficiente para acusação de plágio. Com alguns telefonemas e boatos bem espalhados, Natália foi expulsa do meio artístico em uma semana. Ninguém a defendeu. Nenhum advogado, nenhum conselho técnico. Porque quem estava por trás de tudo era ela, Lúcia, que controlava a comunicação de toda a rede de galerias de alto padrão de São Paulo. E Rodrigo, o enteado, filho do falecido marido, nunca desconfiou de nada. Sempre deixava as questões artísticas nas mãos dela. Enquanto ele não soubesse da verdade, Natália jamais se reergueria. Naquela mesma manhã, Natália bateu na porta de uma pequena galeria na Rua do Leão especializada em artistas iniciantes. A dona, Carla Rodrigues, uma mulher de cabelo curto e por volta dos 30, parecia acessível. Olá, eu queria saber se há algum trabalho temporário. Limpeza, pintura de parede, qualquer coisa. Carla olhou com um certo desconforto. Você é Natália Ferreira. Estudei artes na Universidade de São Paulo. Não estou pedindo espaço para expor. Só procuro um serviço nos bastidores. Carla ia responder, mas hesitou. Me desculpe. Recebi recentemente uma lista de alertas da Organização de Monitoramento Artístico da cidade. Seu nome está lá. Natália ficou em choque. Alerta de quê? Dizem que você teve um escândalo envolvendo falsidade artística. Que suas obras têm origem duvidosa. Desculpe, mas não posso permitir que alguém com esse histórico trabalhe aqui. Ninguém me processou. Não há provas. É tudo armação. Pode ser. Mas não posso correr esse risco. Natália segurou a maçaneta da porta, imóvel por alguns segundos. Eu não roubei. Não menti. Só sou uma pessoa que perdeu tudo. Carla abaixou o olhar. Eu entendo. Mas não posso ajudar. Espero que compreenda. Natália foi embora. Sem raiva. Já conhecia bem essa sensação. Em outra galeria, a Casa de Arte Contemporânea, no bairro de Pinheiros, uma jovem artista chamada Teresa preparava suas obras para a abertura da exposição. Por acaso, ouviu dois funcionários cochichando. Soube da nova lista do Conselho das Galerias? Sobre o quê? Uma relação de pessoas não recomendadas. Tem lá o nome da Natália Ferreira. Dizem que causou confusão no Grupo Céu Azul. Que é uma farsante. O nome é familiar. É aquela artista expulsa da Primavera 2020. Isso mesmo. Deu um escândalo na época. Teresa ficou paralisada. Era fã de Natália. Tinha aprendido a desenhar inspirando-se nos esboços dela. Nunca acreditou que ela tivesse copiado alguém. Procurou na internet, mas não achou nada da antiga exposição. Todas as imagens, matérias e registros sobre Natália pareciam ter sumido. Estranho. Murmurou. Por que apagaram tudo? Naquele mesmo instante, no segundo andar da casa de Rodrigo, no bairro dos Jardins, o sol do fim do inverno atravessava a cortina de linho e se projetava no piso de madeira. Bernardo estava sentado à mesa de estudos, próximo à janela, com folhas, lápis e aquarela à frente. Pintava cuidadosamente o casaco marrom de uma mulher que segurava uma moldura invisível. Os olhos dela estavam fechados, mas lágrimas escorriam pelas bochechas magras. Pai!
Bernardo chamou. Posso pegar mais papel? Esse é o último. Rodrigo saiu do escritório com uma xícara de expresso na mão. Desenhando de novo? Quem você está pintando? Uma mulher. Eu a vi no café outro dia. No dia da confusão? Bernardo assentiu. Estendeu o esboço para o pai. Ela estava muito triste. Muito. Real. Não consigo parar de pensar nela. Rodrigo olhou para a folha. O vapor do café tocou suavemente seu rosto. Na imagem, a mulher caída junto ao carrinho, com a face contorcida de dor. Um aperto o atingiu no peito não apenas de emoção, mas porque aquela imagem trouxe de volta memórias antigas de forma brutal. Você está desenhando melhor do que antes, ele comentou baixinho. Ela chorava porque perdeu um quadro. Acho que era da mãe dela. Rodrigo franziu a testa. Você viu o quadro? Não. Só vi ela abraçada ao carrinho. Mas hoje, quando voltava, passei pelo depósito do café e vi um quadro jogado num canto. Rodrigo pousou a xícara na mesa. Depósito da unidade central? Sim. O tio Vinícius abriu a porta. Eu vi de relance. Um retrato de uma senhora sorrindo. Ela parecia muito com a que eu desenhei. Acho que é o quadro que ela perdeu. Rodrigo ficou parado por alguns segundos. Então se virou. Pega seu casaco. Vamos. O café Céu Limpo Unidade Central estava tranquilo naquela tarde. Vinícius, o funcionário responsável pela limpeza, estava organizando o depósito no subsolo quando Rodrigo e Bernardo apareceram. Senhor Rodrigo. O senhor aqui no porão? Ouvi dizer que há uma pintura esquecida aqui. Ah, sim, tem uma. Achei que fosse lixo, então coloquei na prateleira de papel reciclável. Vinícius os conduziu para dentro. O quadro estava embrulhado em plástico, encostado discretamente atrás de caixas de papelão. Sob a luz amarelada, a pintura ainda estava intacta. Uma mulher idosa, olhar sereno, cabelos grisalhos, fundo em tons quentes. Rodrigo se aproximou, puxou delicadamente uma das pontas do plástico. No canto inferior direito da tela, a assinatura suave em letra cursiva, Natália 5. Rodrigo recuou meio passo. É dela. Murmurou. Bernardo ergueu os olhos. Eu disse que era. Rodrigo sentou-se numa cadeira de madeira gasta ali por perto, fitando o quadro. A última vez que vira esse nome fora há 5 anos. E agora, ele surgia como uma ferida que nunca cicatrizou bem ali, no espaço que ele mesmo possuía, no meio de um incidente que julgava ser apenas um aborrecimento passageiro. Pai, Bernardo perguntou baixinho, por que ela pintaria algo assim, se dizem que ela é uma farsante? Rodrigo não respondeu de imediato. Lembrou de tudo. O e-mail de Natália que nunca chegou a ler, a mensagem de voz que ela deixara para a organização da exposição, e as palavras de Lúcia. Ela é só uma oportunista querendo fama às custas dos outros. Bernardo insistiu. Ela é uma pessoa má? Rodrigo balançou a cabeça. Não sei. Mas acho que está na hora de descobrir a verdade. Ele pegou o telefone e ligou para Sérgio. Me envie todos os dados do incidente de anteontem. Sem cortes. Sem edições. E verifique quem ordenou apagar os vídeos. Sérgio ficou em silêncio por um momento. Sim, senhor. Vou providenciar. Lúcia recebeu a notificação algumas horas depois. Estava diante do espelho do banheiro privativo, aplicando perfume nos pulsos, quando o celular vibrou. Rodrigo pediu restauração do vídeo do incidente. Ela olhou fixamente para a mensagem. A mão parou no ar. O aroma de lavanda pairava no ambiente. Não entrou em pânico. Mas sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Ele não pode encontrar a Natália, murmurou, como se desse uma ordem a si mesma. Enquanto isso, Natália estava sentada em frente a uma padaria fechada, com o carrinho de compras enferrujado atrás de si. Na mão, uma caneta esferográfica, e sobre o colo, um pedaço rasgado de revista. Rabiscava o rosto da mãe com traços simples. Cada linha era uma lembrança. A voz cantando canções de ninar, o carinho ao afagar seus cabelos quando chorava, o sorriso dela ao vê-la tirar nota alta em desenho. Uma sombra apareceu diante dela. Era um menino. Sim, o mesmo menino do café. Você, sussurrou. O que está fazendo aqui? Bernardo não respondeu. Apenas lhe entregou um desenho. Era ela sentada na calçada, abraçada ao carrinho, olhos fechados. Natália fitou o papel. Ficou sem palavras.
Bernardo apontou para o desenho e disse: Desculpa. Eu não ajudei você naquele dia. Ela apertou o papel com suavidade, os olhos ardendo. Por quê? Por que você me procurou? Meu pai quer ver você. Natália se sobressaltou. Quem? Meu pai, é o dono do café. O coração de Natália apertou. Rodrigo. Ela havia implorado para ser ouvida. E agora? Era ele quem queria encontrá-la. Ela não podia acreditar. Bernardo sorriu. Ele encontrou seu quadro. Está intacto. Natália soltou o papel. A caneta caiu no chão. Não conseguia falar. Finalmente as lágrimas, depois de tantos dias secos, escorreram. Você pode vir comigo? Bernardo perguntou. Ela o olhou. E então, lentamente, assentiu. Pela primeira vez em anos, uma porta, por menor que fosse, se entreabria. O carro prata parou em frente a um edifício antigo, escondido numa ruela perto da Praça da República. Bernardo abriu a porta da frente, desceu e estendeu a mão para Natália. Cuidado! O degrau é alto. Natália pisou nas pedras da calçada, seus sapatos gastos fazendo um rangido sutil. Olhou para o prédio fachada creme, porta de madeira escura com entalhes em forma de dragão. Uma placa de bronze reluzia sob a luz do corredor. Galeria São Lucas. Ela olhou para Bernardo, murmurou. Não sei se devo entrar. Meu pai disse que, se você não entrar hoje, ele vai em cada ponto de ônibus da cidade procurar por você. O menino sorriu. Natália sorriu de leve. Pela primeira vez em muitos dias, sentiu algo quente lhe invadir o peito. Não era exatamente esperança. Mas algo próximo. Dentro da galeria, Rodrigo já aguardava. Não havia funcionários, nem música, nem visitantes. Apenas ele, de pé diante de uma parede branca recém-pintada esperando. Quando Natália entrou, ele se virou. Ambos se encararam por alguns segundos. Nenhum disse nada. Até que Rodrigo falou. Olá, Natália. Ela acenou com a cabeça, parada a mais de 3 metros de distância. Não achei que o senhor ainda lembrasse meu nome. Eu lembro. Mais do que você imagina. Natália olhou ao redor. O ambiente estava silencioso. Cheiro de tinta fresca, madeira e um leve aroma de café pairavam no ar. Meu quadro, o menino disse. Está aqui, interrompeu Rodrigo, caminhando até uma mesa longa coberta por um pano branco. Ele puxou o tecido de veludo. O retrato de Teresa surgiu, intacto, sem arranhões, sem dano algum. A luz do teto iluminava os cabelos da mulher, fazendo os olhos pintados parecerem vivos. Natália se aproximou, as mãos trêmulas, tocando suavemente um canto do quadro. Obrigada. Sua voz quase falhou. Rodrigo permaneceu em silêncio por alguns instantes, depois disse: Revisei todos os arquivos de 2020. Também pedi para recuperar e-mails ignorados. Um deles era seu. Você me escreveu. Eu nunca li. E por isso, perdi algo importante. Natália se virou. O olhar dela já não era raivoso como no café, mais profundo, sereno e exausto. Eu só queria que o senhor me escutasse. Naquela época, eu só precisava de uma chance para falar. Eu sei. Mas deixei outra pessoa lidar com tudo. E essa pessoa manipulou tudo. Lúcia? Rodrigo assentiu. Não tenho mais dúvidas. Ela armou toda a acusação de plágio para incluir Diego Muniz na exposição. E eu fui o bode expiatório. Sim. O silêncio se instalou. Bernardo, sentado num canto da galeria, folheava seu caderno de esboços em silêncio. Rodrigo se aproximou devagar. Não posso mudar o passado, Natália. Mas posso fazer outra coisa. E espero que você permita. Natália franziu a testa. O quê? Rodrigo se virou e puxou a cortina atrás da parede. Um letreiro grande, fundo branco, letras pretas em negrito surgiu. A mulher sob a chuva. Exposição individual de Natália Ferreira. Ela arregalou os olhos, os lábios entreabertos sem conseguir emitir som. Não pode ser. Você costumava fazer muitos esboços nas paredes da cidade. Bernardo se lembra de cada um. Ele os desenhou de novo, guardou. Nós fotografamos todos os vestígios que restaram dessas obras. Eu contratei uma equipe para recriar os murais, junto com um fotógrafo que vai reconstruir os espaços originais dos seus desenhos. Natália recuou um passo, como se puxada por uma força emocional intensa. Não, eu não tenho mais pinturas.
Não tenho mais nada. Rodrigo sorriu. Você ainda tem a memória. Ainda tem o coração. E tem algo que Bernardo guardou para você. Ele se virou para o filho. O garoto se aproximou e entregou a Natália um caderno pequeno. Quando ela o abriu, viu uma série de retratos dela desenhados pelos olhos de uma criança, ela encolhida na calçada, limpando um quadro, ajoelhada suplicando. E no final, ela sorrindo, com o quadro da mãe nas mãos. Eu acredito em você, disse Bernardo. Quero que os outros também acreditem. Natália levou a mão à boca. As lágrimas caíram em silêncio. Rodrigo esperou um instante e então perguntou. Você aceita a proposta? Ela ergueu os olhos. Quando será? Em 2 semanas. E eu vou assinar um contrato permanente com você. Um ateliê próprio. Uma moradia temporária. Todos os direitos das obras serão seus. Não quero reparar com dinheiro, mas com o lugar que você sempre mereceu. Natália não respondeu de imediato. Aproximou-se do retrato da mãe, pousou a mão sobre ele. A pintura parecia irradiar calor pelas pontas de seus dedos. Eu aceito, ela sussurrou. Não por mim, mas por minha mãe. E por todos os dias em que achei que não tinha mais ninguém. Rodrigo assentiu. Você não está mais sozinha. 2 semanas depois, um grande cartaz pendurado na fachada da Galeria São Lucas exibia em letras imponentes, A Mulher Sob a Chuva. Todos os dias, dezenas de pessoas paravam para ler. A notícia se espalhou rápido no meio artístico. Natália Ferreira estava de volta. Aquela que havia sido apagada do mapa cultural de São Paulo agora organizava uma exposição solo, com apoio de Rodrigo Soares. A reação inicial foi de desconfiança. Depois, curiosidade. E enfim, surpresa. A jornalista Ângela, do jornal Expressão, visitou a galeria um dia antes da inauguração. Ela percorreu as salas, observando os desenhos restaurados pendurados nas paredes. Um saxofonista na Praça Sol. Uma florista no bairro da Liberdade. Uma criança soprando bolhas de sabão na calçada da Estação da Luz. Tudo desenhado com traços delicados, precisos e carregados de emoção, embora fossem apenas memórias reconstruídas. Ângela encontrou Natália na sala de chá ao lado da galeria. Você redesenhou tudo de memória? Perguntou. Natália assentiu. E com a ajuda dos desenhos de um menino de 8 anos. Há muita emoção nas suas obras. Porque eu já perdi tudo. Quando se perde tudo, você passa a enxergar o mundo com outros olhos. Ângela não disse mais nada. Ligou o gravador. Natália sorriu levemente. Sabe, teve um tempo em que eu achei que não merecia existir. Mas hoje estou aqui, não porque sou talentosa, mas porque sobrevivi. Em outro canto da cidade, no salão impregnado de perfumes caros, Lúcia assistia à televisão. Uma reportagem mostrava a abertura da exposição A Mulher Sob a Chuva. O rosto dela se contorceu ao ver Natália ao lado de Rodrigo e Bernardo, sorrindo, recebendo flores dos visitantes. Impossível. Não pode ser. Ela pegou o telefone e ligou para Diego Muniz. O que você está fazendo? Eu te disse para desmentir aquela mulher. Não tenho mais nada a ver com isso, Lúcia. Me afastei de tudo. Se vira. Diego desligou. Lúcia tirou o celular no sofá. Seus lábios tremiam. Mas ela não sabia que, naquele exato momento, Rodrigo segurava em mãos uma gravação antiga enviada por um ex-funcionário. Nela, a voz de Lúcia era nítida. Tire essa garota. A qualquer custo. O Diego precisa entrar. Eu cuido da imprensa. O resto, é só você assinar. O vento já havia mudado de direção. Na noite de abertura da exposição, chovia fininho em São Paulo, o tipo de chuva que só molha o chão de pedra e reflete as luzes da rua como uma pintura a óleo. Em frente à Galeria São Lucas, a fila se estendia até a esquina. Havia jornalistas, estudantes de arte, colecionadores, e pessoas comuns que um dia haviam cruzado com um esboço de Natália em alguma parede esquecida e nunca mais se esqueceram. Dentro da galeria, luzes suaves iluminavam as obras. De um lado, os esboços restaurados da época em que Natália desenhava nas ruas. Do outro, novas pinturas, retratos de rostos em situação de rua, crianças pobres, trabalhadores humildes com emoção pulsando em cada traço, como neblina que se dissipa ao amanhecer. Rodrigo estava na entrada, cumprimentando um por um. Seu olhar já não era o mesmo de antes, agora havia suavidade, como se a história de Natália lhe tivesse ensinado algo que nenhuma sala de reuniões jamais ensinou.
Natália usava um vestido longo cor de ameixa, o cabelo preso suavemente, sem maquiagem extravagante. Sorria quando alguém a reconhecia, apertava mãos ao ouvir parabéns, e agradecia sempre que diziam: "Você nos mostrou um outro São Paulo belo e verdadeiro." No canto da galeria, Bernardo estava sentado com seu caderno de desenhos. Observava as pessoas e, de vez em quando, virava a página para rever o retrato que ele mesmo havia feito da mãe de Natália. "E aí, filho?" Rodrigo se sentou ao lado. "Mais cheio do que eu imaginava." Bernardo murmurou. "Mas todo mundo olha para os quadros com o mesmo olhar." "Que olhar?" "Como se estivessem se lembrando de algo que esqueceram há muito tempo." Rodrigo olhou para o filho e depois para Natália, que conversava com uma professora de artes da universidade onde estudara. "Você sabe," ele disse, "às vezes, para alguém conseguir pintar a verdade, precisa perder tudo e reencontrar com as próprias mãos." Bernardo ficou em silêncio. Então se levantou e foi até Natália. "Tia Natália," ele chamou baixinho. "Posso te desenhar hoje?" Ela se abaixou, sorrindo. "Desenhar eu? Feliz? E como você acha que eu pareço?" Ele inclinou a cabeça. "Como alguém que está prestes a ter um lar de verdade." Natália ficou imóvel. Depois assentiu. "Tudo bem, aceito ser modelo. Mas depois? Você vai deixar eu te ensinar a misturar tons de pele, combinado?" Bernardo assentiu animado, apertando o caderno contra o peito. Na sala dos fundos, usada como escritório temporário da galeria, Rodrigo recebia Lúcia. Ela chegou com quase uma hora de atraso, sem aviso prévio, mas entrou como se ainda mandasse ali. "Você fez mesmo isso?" Ela perguntou, sem estender a mão. "Essa mulher é uma mancha. Você sabe disso." Rodrigo se levantou e entregou-lhe um envelope pardo. "Aqui dentro está a gravação da sua conversa com Diego Muniz, em 2020. Um ex-assistente me enviou dias atrás." Lúcia abriu. Após alguns segundos de áudio, fechou bruscamente. "O que vai fazer? Escandalizar sua madrasta na imprensa?" "Não. Mas o Conselho de Artes precisa saber. E a empresa também para encerrar parcerias com quem manipula informações." Ela riu, com a voz rouca. "Você acha que isso me assusta?" Rodrigo não respondeu. Pegou um documento da gaveta e o colocou sobre a mesa de vidro. "Aqui está o termo de encerramento de colaboração entre Lúcia Moreira e o Grupo Céu Claro. É válido a partir de hoje. Já está assinado." Lúcia ficou imóvel. Sua próxima frase saiu carregada de raiva. "Você vai virar as costas para quem manteve o nome da sua família limpo por uma década, só por causa de uma mendiga caída na rua?" "Não." Rodrigo respondeu, com voz firme. "Eu estou virando as costas para a mentira. E escolhi a verdade mesmo que ela tenha estado soterrada na lama." Lúcia apertou a bolsa com força e se virou para sair. Rodrigo a chamou. "Você me perguntou uma vez. Ela tem lugar neste mundo, essa tal Natália? Pois agora tem. E é um lugar que você nunca mais vai poder tirar dela." Ela não respondeu. A porta se fechou atrás dela como o fim definitivo de uma era. 2 semanas depois, em uma coletiva de imprensa do Conselho de Supervisão das Artes de São Paulo, o nome de Lúcia Moreira foi lido em voz alta no relatório da investigação interna. O porta-voz, diante do púlpito, leu cada palavra com clareza. A senhora Lúcia Moreira abusou de sua posição para manipular informações na mídia, forjar provas a fim de excluir uma jovem artista do programa Primavera 2020, por motivos pessoais e favorecimento em relação ao pintor Diego Muniz. A sala explodiu em sussurros e o som incessante de cliques de câmeras. Ao mesmo tempo, na capa do O Diário das Artes, uma reportagem especial com o título "A Guardiã da Arte e a Verdade Silenciada" foi publicada, expondo todo o esquema de Lúcia, desde gravações, trocas de e-mails internos, até os depoimentos de 3 ex-funcionários que afirmaram ter sido coagidos por ela a escrever relatórios falsos. O resultado foi: Lúcia foi permanentemente excluída de todas as funções de curadoria nas galerias da capital. Todos os programas culturais que levavam seu nome tiveram os financiamentos retirados. E o Conselho declarou a restauração da honra de Natália Ferreira, pedindo desculpas públicas nos meios de comunicação. Naquela manhã, a televisão mostrou imagens de Lúcia saindo de uma reunião de emergência, usando óculos escuros, a mão cobrindo o rosto, cercada por jornalistas, enquanto transeuntes protestavam com indignação: "Devolvam os quadros a Natália. Nenhum artista deve ser enterrado de novo."
Enquanto isso, na pequena galeria da Rua do Leão, Natália estava sentada entre crianças pintando um mural, sorrindo. Uma mulher se aproximou, colocou a mão em seu ombro. Sabe, eu cheguei a acreditar que você tinha plagiado. Mas hoje, só vejo uma mulher forte, que superou tudo. E venceu. Natália assentiu com leveza. Ela não precisava gritar sou inocente. São Paulo inteiro já tinha feito isso por ela. Os dias bons começaram a florescer. Natália assinou um contrato permanente com a Galeria São Lucas. Ganhou um ateliê no 3º andar, e um apartamento aconchegante a poucos quarteirões dali, com uma sacada voltada para uma fileira de faias. No primeiro dia em que se mudou, ela colocou o retrato da mãe sobre a estante de madeira na sala. A pintura estava intacta como da última vez que estivera em suas mãos, só o olhar da mãe parecia agora mais suave, mais em paz. Rosa veio visitar, trazendo 2 caixas de empanadas e uma caixa de lápis de cor para Bernardo. Ela abraçou Natália com tanta força que quase caíram. Não acredito. Você conseguiu mesmo. Natália riu, colocando a mão no ombro da amiga. Eu não consegui sozinha. Agora já posso parar de me desculpar, né? Rosa piscou. Deveria pedir desculpa, sim. Por trazer tão poucas empanadas. Ei! As 2 caíram na gargalhada. Bernardo estava sentado à mesa, colorindo um novo desenho. Rosa o observou, depois olhou para Natália. Você vai aceitar alunos mesmo? Sim. Começando por um menino que sabe enxergar a tristeza. Depois disso. Quem sabe? Na primavera do ano seguinte, o nome de Natália Ferreira apareceu na lista dos 10 jovens artistas mais promissores, segundo a revista Arte Contemporâneo. Ela não dava muitas entrevistas, tampouco usava redes sociais. As pessoas a conheciam por suas obras e pelas histórias de quem a encontrou na vida real. Numa certa manhã, enquanto desenhava, ela ouviu batidas na porta. Era o Sr. Alfredo, o voluntário da van de sopa grátis, de anos atrás. Senhorita Ferreira? Sim. Eu me lembro do senhor. Entre, por favor. Ele entrou, os olhos percorrendo o estúdio. Que coisa! Eu achei que você tinha desaparecido. Quase desapareci mesmo. E agora é jurada convidada na mostra de novos talentos. Natália riu. Soa surreal, não é? Não. Você merece. É que, naquela época, a gente não enxergava. Ele tirou do bolso uma foto antiga. Natália sentada em um banco de pedra, abraçada ao carrinho de supermercado. Guardei essa imagem como lembrete. Nunca julgue alguém quando ela estiver no fundo do poço. Natália pegou a foto, comovida. Obrigada, senhor. O Sr. Alfredo se despediu, deixando para trás um estúdio cheio de luz natural e uma mulher que reencontrara a si mesma. Naquele mesmo dia, após todos irem embora, Natália ficou sozinha diante do cavalete. Na folha, ela começou a desenhar uma cena. Chuva fina caindo, uma mulher sentada na calçada, e ao lado dela, um menino segurando um caderno de desenho. Ninguém dizia nada naquele quadro. Mas se olhasse com atenção, era possível ver eles estavam, silenciosamente, chamando aquele lugar de lar. A história de Natália Ferreira é um lembrete profundo sobre a resiliência e o valor da verdade. Em um mundo que facilmente vira as costas aos vulneráveis, a bondade, a integridade e a fé em si mesmo são forças que jamais podem ser silenciadas. Mesmo difamada, humilhada e abandonada, Natália nunca perdeu sua dignidade ou seu talento. Suas pinturas não só salvaram sua própria vida, como inspiraram muitas outras. A lição aqui é clara. Nunca julgue alguém pelo ponto mais baixo da sua vida, porque a luz sempre pode voltar, mesmo dos lugares mais escuros. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.